O governo Lula entregou esta semana ao Congresso Nacional, foi na terça-feira agora, a proposta completa para o chamado novo arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos. O texto atualizado elenca uma série de despesas que não vão ser incluídas nos limites das novas regras. A previsão é de zerar o rombo das contas públicas em 2024 e passar a ter superávites primários, que são receitas maiores que despesas, sem contar o pagamento dos juros da dívida, isso a partir de 2025. Sobre esse e outros assuntos da economia, a gente conversa agora com o economista, colunista nosso também, colunista do Grupo à Tarde, da Tarde FM, do Jornal à Tarde, Armando Avena. Um prazer recebê-lo aqui, senhor Armando. Seja bem-vindo. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Gosto muito de vir a essa casa, é um prazer enorme. Maravilha. Primeiro, sobre esse arcabouço fiscal, a reação primeira, não é? A reação imediata do mercado foi a pior possível, não é? Bolsa caiu, dólar subiu. O que tem de errado nesse arcabouço fiscal, Armando? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente com relação a isso. Eu acho que o arcabouço fiscal, ele vai na direção certa. Uma coisa que é preciso dizer é que todo governo precisa de um teto de gastos, porque todo governo é regido por aquilo que eu chamo o caboclo gastador. Todo governo quer gastar e tem alguma razão nisso, porque ele quer construir obras, essa coisa toda. Então é preciso um teto de gastos. Qual o problema do teto de gasto anterior? É que ele simplesmente limitava a despesa ao valor da inflação. É como se em sua casa você dissesse: eu só vou gastar o valor da inflação, ou seja, o acréscimo inflacionário. Ora, mas se você receber um dinheiro extra, você vai deixar de gastar? Se aumentou o seu salário, você vai deixar de gastar? E é o que está previsto agora com esse arcabouço, não é? Essa é a vantagem desse arcabouço. O arcabouço desengessou aquilo que é fundamental para um governo, que é a possibilidade de gastar. E, além disso, precisamos que se diga, o teto de gasto anterior já estava todo furado. O ministro Paulo Guedes, o posto Ipiranga, que não era posto nem Ipiranga, e furou o teto todo. Furou o teto todo. Então, esse arcabouço, ele vai recompor o teto, e vai recompor de uma maneira que eu queria dizer, eu acho muito original. É claro que vamos ver se vai dar certo, mas por que original? Porque ela diz o seguinte: o governo vai poder gastar até 70% do aumento da receita. Agora, o fato de tirar algumas despesas desse teto também não significa furar esse teto de alguma forma? Não, aí é que está. Não significa, porque ela já vem como lei. Então, a lei já diz que tem 13, acho que são 13 medidas que vão, 13 exceções. Quando você vai ver as exceções, elas fazem algum sentido. Eu não vejo muito problema nas exceções. Por exemplo, royalties. Se aumenta a produção de petróleo, aumenta os royalties. Isso é uma receita extraordinária. Não vejo maiores problemas. Por outro lado, educação e saúde. Também não vejo maiores problemas. O problema maior do arcabouço é que o arcabouço prevê que para ele dar certo é preciso aumento de receita. É preciso aumentar a receita. Se não aumentar a receita, não vamos conseguir isso que o Jefferson falou, que é o superávit zero no primeiro ano e a continuidade do superávit. Agora, Armando, essa história do teto tem uma razoabilidade, precisa ter um freio, senão tem um descontrole. A gente viu isso muito antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não é o melhor remédio, na minha opinião, mas é um instrumento importante. Mas por que ninguém nunca cogitou um teto para o pagamento do serviço da dívida? Porque a gente paga mais da metade do PIB só de serviço da dívida. Acho que é 52%, 53%. É verdade. Tanto que todo o arcabouço tira os juros da dívida. O arcabouço não trata do juro da dívida. É a despesa versus a arrecadação, sem incluir o juro da dívida. E isso aí é um problema muito grande, porque na hora que você limitar o juro da dívida, o mercado não financia mais o governo. Então, aí precisaria uma mudança muito mais ampla, que seria possível fazer, mas que você, por exemplo, afugentaria os bancos. Agora, tem uma coisa interessante, que é o seguinte: as pessoas estão me dizendo, e eu sei disso,
que será muito difícil você alcançar um aumento de gastos, um aumento de receita da ordem de 110, 150 bilhões. Eu acho que não vai ser fácil, mas tem algumas coisas interessantes. A primeira é que já vem havendo um aumento de receitas. Esse aumento de receitas já vem desde o ano passado. Desde o ano passado, sim. E parece que ele tende a continuar. Claro que vai depender do crescimento da economia. Se a economia crescer mais, a receita... Não é só cobrar mais imposto, que o Haddad tem dito, não vai aumentar imposto, vai cobrar de quem não está pagando. Isso. Mas não é suficiente, tem que fazer a economia crescer. Tem que fazer a economia crescer. E dá para fazer a economia crescer com quase 14% de taxa básica de juros, Armando? Bom, aí é que é o grande problema hoje da economia. Duas coisinhas a mais. Uma forma de aumentar a receita é também acabando com os jabutis que existem no Brasil. O Brasil é um país muito curioso, Jefferson. Ernesto. Porque o Brasil, as classes empresariais capturam o Estado. De que maneira? Se você for olhar hoje no Brasil, hoje existem dezenas de subsídios para um setor tal, para o setor de automóvel, para o setor isso. E isso é um erro, porque no capitalismo, ou você subsidia a todos, ou não subsidia ninguém. Então, eu sou favorável a retirar, não todos, mas grande parte do subsídio que existe hoje em uma série de setores. Armando, deixa eu aproveitar a tua presença aqui. Outro tema que gerou uma certa polêmica aí, o Lula, recentemente na China, contestou o poder do dólar, não é verdade? Falando que esse uso esse exclusivo do dólar como lastro para exportações e tal, poderia ser questionado. Ou seja, ele defendeu a consolidação de uma nova moeda, uma moeda comum para transações entre os países do BRICS, não é? O BRICS formado aí por Rússia, Brasil, Índia, China, África do Sul. Explica melhor, teria viabilidade uma ideia como essa? É algo para ser discutido de fato ou não? Olha, eu entendo até politicamente o presidente colocar isso, mas isso é algo difícil, extremamente difícil de acontecer. Por quê? Por um motivo simples. As transações no mercado internacionais não dependem tanto do governo, dependem do setor privado. Por exemplo, quando você vai exportar alguma coisa, você tem que ter um armador e um navio. O navio, ele só recebe em dólar. Não adianta você chegar lá com real ou com a moeda da China que ele vai querer em dólar. Além disso, quando você vai exportar, você precisa de seguro. Sua carga precisa ser segurada, senão nenhum armador aceita. O segurador não aceita real, nem aceita qualquer moeda, é só dólar. Então, mas essa é a realidade hoje. O que ele está propondo é uma mudança mesmo dessa mecanismo lógica, de conversão não? entre as moedas não é possível também. É muito difícil. É possível se tentar, por exemplo, junto dos BRICS, que são 4 ou 5 países, você fazer alguma coisa. Mas mesmo assim, vai ter que incluir o setor privado. Ou seja, com toda a boa vontade do Lula, comercializar com moeda que não seja o dólar depende do setor privado. O vendedor de soja, ele vai querer receber em dólar, ele não vai querer receber em real. Então, não depende só da vontade do governo, depende do setor privado. E, além disso, o dólar ainda é a moeda mais segura do mundo. Quer ver uma coisa, Jefferson e Ernesto? Se houver uma crise grave nos Estados Unidos, sabe onde é que todo o mercado corre? Para o dólar. Por que o euro não assume esse papel? O euro vale mais do que o dólar hoje? Ele vale mais em termos digamos assim, de paridade. Mas o dólar, ele tem ainda como substrato o fato dos Estados Unidos ser a maior economia do mundo, o fato dos Estados Unidos ser militarmente também o maior país do mundo. Ele tem uma grande quantidade de armas, etc. Mas não é só isso. Se a China um dia virar a maior economia do mundo... Pode ser que o iene... Aí pode ser que o iene venha a se tornar uma moeda internacional. E está caminhando para isso, não está, não? Pode ser que isso aconteça. É a segunda maior potência hoje. É a segunda maior potência. Então, mas isso é um processo. É um processo dificilmente Como de uma... a troca do ouro, que era o lastro até o século XIX, começo do século XX? Foi da Segunda Guerra. Até a Segunda Guerra, então. Até a Segunda Guerra, você tinha o lastro. Um pouco antes, os Estados Unidos, até 1970, o dólar era conversível em ouro. Aí o presidente Nixon
fez o que eu chamo de um calote geral no mundo e disse que o dólar não seria mais conversível. Mas isso aconteceu por causa dos Estados Unidos, que saiu como o grande vencedor da guerra e que colocou em Bretton Woods, que foi uma reunião, ele colocou que o dólar seria a moeda como a moeda internacional. Então, o que é que eu quero dizer? É bom, tem todas as boas intenções, mas dificilmente isso ocorrerá no curto Agora, prazo. imaginando que isso um dia venha a ser viabilizado e tal, o real ele teria chances de ser uma moeda mais valorizada, pelo menos, no mercado internacional? Não creio. O PIB do Brasil é 10 vezes menor do que o PIB da China e dificilmente ele seria uma moeda capaz de ter essas trocas. O que ele pode fazer, por exemplo, é uma moeda no Mercosul. É possível no Mercosul você fazer essa coisa da moeda. Como na União Europeia, o euro. Como na União Europeia, o euro. Mas tem uma longa estrada, porque a União Europeia até emplacar o euro... Demorou. Foram entendeu? décadas. Né? Demorou. Agora, eu queria responder um pouco a pergunta do Ernesto sobre os juros. Os juros, qual é o problema do juro? Inflação subiu, juro tem que subir. Inflação subiu, juro tem que subir, não há como não acontecer isso. Mas o que é que acontece? A inflação o ano passado estava em 10%, fechou o ano em 10%. Esse ano, em 12 meses, está em 4%. Então está na hora dos juros começarem a cair. Porque um dos propósitos dos juros altos são exatamente isso, segurar a inflação. Segurar a inflação. E ele segura a inflação como? Reduzindo o crescimento econômico. Isso. Mas o que é que ocorre? Se a inflação caiu e se o Banco Central não soltar os juros, aí vai ser difícil ter crescimento econômico e vai ser difícil o arcabouço fiscal dar certo. E por que não diminuiu ainda esses juros? Porque na última reunião do Copom pelo menos havia muita pressão nesse sentido. E o Banco Central... Tem um cabo de guerra aí entre o presidente Lula e o Roberto Campos, né? Porque se tornou uma questão um pouco política. O Lula exigiu a queda, o Roberto Campos disse que para não ceder à pressão do Lula, manteve o dólar. É preciso acabar com isso. O Brasil que está em jogo. Agora, você falou que tem uma questão ideológica aí. O Roberto Campos ascendeu à presidência do Banco Central naquele processo de autonomia do Banco Central. Não é exatamente a independência que alguns defendem, mas é a autonomia do Banco Central. Mas tem um problema ideológico aí. Há quem diga, e os governistas defendem, que o Roberto Campos está sabotando o governo por conta da repercussão, do reflexo político da situação econômica do país. Ele está pressionando, mantendo o juro alto para manter a economia estagnada, não crescer e isso dificultar politicamente a vida do governo. Faz sentido ou é teoria conspiratória, mano? Olha, eu não creio que seja ideológico. Eu creio o seguinte: o Lula e o governo, ao pressionar pela queda dos juros, fez o Banco Central e todo o Copom dizer assim: não é porque você pressionou que eu vou baixar os juros. Agora, se a partir das próximas reuniões o juro não cair, porque já tem condições do juro cair, e se o juro não cair, a economia não cresce. O empresário que precisa de capital de giro, e hoje tem várias empresas do varejo, por exemplo, quebrando. Endividadas. Como é que cresce a economia sem crédito, Armando? Pois é. E como é que você toma crédito a 14 com taxa de juros que na ponta é maior do que 14? Então, isso é hoje o calo e o problema principal da economia brasileira. Agora, o arcabouço está sendo bem estruturado, e eu queria aqui fazer um elogio ao ministro Haddad, porque é um ministro da Fazenda que não é arrogante, não é como... Ele está discutindo, ele é um ministro humilde até, enquanto que o ministro Paulo Guedes dizia que fazia e acontecia e não se fazia nada. E o Brasil ficou... E não discutia. Ele se achava o dono da verdade. O arcabouço fiscal, Jefferson, vai ser mudado um pouco no Congresso, mas eles estão dispostos a isso. Uma coisa que precisa ser mudado é punir se o governo não cumprir a meta fiscal. Isso, Armando Avena, sou favorável. Sempre um prazeraço falar com você, sempre uma aula para todos nós. Aliás, eu acho que a coluna de Avena devia ser a partir de agora ao vivo e no estúdio. Apareça mais Pelo aqui, menos por no favor. Tá bom? Um prazer enorme, queria dizer que eu vim aqui, sempre me agrada muito estar com vocês, é um prazer. Prazer todo nosso, muito obrigado, Avena, um abraço forte, até uma próxima então. Tá até certo? a próxima. Agora 15 para as 9, Natália.